Gente, nosso assunto de hoje vai dizer respeito a juros. Muito recentemente, para não falar algumas horas ou dias atrás, o Banco Central Brasileiro, não o Banco Central, o Conselho de Política Monetária do Brasil, decidiu que a nossa Selic, que é a taxa de juros básicas do Brasil, vai ficar por mais algum tempo, 6 a 8 semanas, agora não direito, na casa dos 10,5%. No mesmo dia, o Federal Reserve, esse nome chique se refere ao Banco Central dos Estados Unidos, também definiu que pelos próximos dias os juros vão continuar estáveis, mas com o viés de reduzir, e isso alegrou muita gente aqui no Brasil. Por que será? O que será que está acontecendo e por que essas taxas de juros básicas são tão importantes? Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, pela segunda vez consecutiva, o Banco Central do Brasil, o Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil, decidiu que a Selic, a taxa básica de juros do nosso país, vai continuar em 10,5% ao ano. Isso é uma coisa bastante elevada, é um percentual bastante elevado para uma taxa básica, porque é a partir dela que se fazem as remunerações tanto do rendimento das nossas poupanças, aplicações financeiras, que continua um pouquinho acima dessa base, em média, alguns até abaixo, mas dos empréstimos que nós pagamos, tanto no cheque especial, que vai lá para 400%, rotativo do cartão de crédito, que é acima disso, e também de empréstimos mais formais para as empresas, capital de giro, investimento, ou seja, tudo a parte dessa taxa de juros. E é esse um dos fatores mais importantes que movem a atividade econômica. E aí, por que a taxa de juros aqui no Brasil não caiu mais? É vontade política? Sim, é vontade política. E por que o Banco Central está tão reticente em ouvir essa vontade dos políticos de plantão? A resposta é razoavelmente simples e, nesse caso, eu vejo que a diretoria do Bacen, o Conselho de Política Monetária, está coberto de razão. Em outros momentos, achava que não, mas agora acho que eles têm propriedade para fazer o que estão fazendo. O que acontece, gente? Tem uns fatores aí que tem que ficar bem claros. Em primeiro lugar, se o juro ficar muito baixo, as pessoas que têm dinheiro resolvem gastar e não poupar mais. E as pessoas que têm poupança ficariam desincentivadas a manter esse dinheiro rendendo, vão tirar essa grana da caderneta de poupança, da aplicação financeira e ir direto para o consumo. Esse é um lado. Indo direto para o consumo, o que acontece? As compras sobem de uma maneira bastante intensa e isso faz com que seja gerada inflação. Se gera inflação também por outros fatores, como muita emissão monetária, Banco Central ou Casa da Moeda emitindo muita grana, é mais dinheiro na economia, gerando inflação e faz os juros subirem, além de desempenho das contas públicas do Brasil ou de qualquer país. Quando um país tem déficit público, isso significa que ele vai ter que financiar esse déficit e atrair recursos. E isso aí pode provocar inflação e para evitar essa inflação, os juros sobem, remunerando melhor esse capital financeiro e evitando que ele vá para o consumo e, lamentavelmente, também evitando que vá para o investimento. É isso que acontece em resumo e estamos naquela situação aqui no Brasil que ou os juros ficam estáveis como estão, ou caem muito pouquinho ou podem voltar a subir. Por que isso? A ameaça de inflação em primeiro lugar, como já contei. Nós temos uma situação das contas públicas muito periclitante, muito insegura, e isso gera algumas inseguranças ou fortes inseguranças no contexto inflacionário. Mas tem um outro fator aí. O Brasil, o Estado brasileiro, necessita muito de se financiar. Nós podemos ver que nos últimos meses o déficit público só aumentou e mesmo com a alta dos impostos, da arrecadação de impostos, isso não fez frente ao aumento da despesa, então está lá o déficit público de novo. E para contrapor isso, para contrapor esse déficit público, o que um governo, que um Estado faz? Busca dinheiro no mercado, lança títulos que quanto mais precisa de grana, mais bem remunerados são esses títulos, para fazer com que a coisa não exploda. E as pessoas, chamados agentes econômicos ou os investidores que observam o Brasil, olham que, bom, a coisa não está muito segura assim, então, para investir nesse país eu tenho que exigir, já que o risco é maior, uma taxa de remuneração maior.
e aí saímos da questão brasileira e vamos lá para os Estados Unidos. Recentemente, os norte-americanos, lá há 2 anos atrás, eles estavam num ciclo de alta de juros, e esses juros em termos reais começaram a se aproximar do que hoje é a Selic brasileira. Começaram a se aproximar não quer dizer que estão muito próximos, mas é aquela coisa, eu vou optar numa remuneração financeira mais modesta, um pouco mais modesta, vamos falar assim, para títulos da dívida desse país, que é o com maior credibilidade financeira no mundo, ou venho aqui para um país como o Brasil, que se equipara a vários outros países emergentes, com instabilidade das contas públicas, então com o risco de passar um calote nos seus títulos públicos, aonde que eu vou apostar, aonde que eu vou colocar o meu dinheiro? Se é a mesma remuneração, evidentemente eu vou aplicar o meu dinheiro na moeda mais forte, nos títulos mais fortes, no caso dos norte-americanos. Se eles estão próximos, eu vou começar a pensar 2 vezes. Aqui eu tenho mais rentabilidade, do outro lado tem mais segurança. E quanto mais próximos estão, maior vai ser a opção pela segurança, de novo, títulos norte-americanos. Então, se o Brasil reduzisse a Selic, essa é uma questão estratégica, não é bem propriamente questão típica de política monetária, se o Brasil reduzir mais a Selic do que já está, se aproxima muito da taxa de juros básica dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que os investimentos, as aplicações financeiras internacionais que hoje estão apostando na remuneração da moeda brasileira, vão lá na busca de segurança, evidentemente porque o risco lá é menor. Então, além da questão de olhar a situação econômica do país, inflação, nível de atividade, como estão as fábricas, as lojas, o setor de serviços, o Banco Central brasileiro tem que ter um pensamento um pouquinho mais amplo e verificar esse termômetro. Se cai muito a taxa Selic aqui no Brasil, os investidores vão lá para a América do Norte. E no caso mantiveram como estava, porque os norte-americanos, esse foi um dos fatores, provavelmente não foi o único, mas mantiveram a taxa em 10,5%, porque os norte-americanos também fizeram com que a sua taxa de juros básicas ficasse estável. Mas aí, pelo lado dos Estados Unidos, tem um sinalizador muito interessante. Na justificativa que eles divulgaram, eles dão a perspectiva de que nas próximas semanas, nos próximos meses, os juros por lá vão cair. E se isso acontece, o Brasil volta a ter uma vantagem mais folgada na remuneração das aplicações financeiras e até pode pensar novamente se as variáveis macroeconômicas do Brasil, do país, estiverem, vamos dizer, ao contento, o consumo não estiver bombando demais e não houver inflação, pode sim considerar, depois que os norte-americanos reduzirem a taxa deles, reduzir a nossa Selic. O fiel da balança, mesmo com tanto protesto, com tanta politicagem, vem sendo fundamentalmente esse: manter uma distância segura de uma remuneração para os títulos brasileiros, para as aplicações financeiras brasileiras, superior às norte-americanas, para manter a atratividade do nosso dinheiro, porque o Estado brasileiro, o governo federal do Brasil, para administrar sua dívida, precisa dessa grana. Como que pode cair mais a taxa de juros aqui no Brasil e eventualmente chegar aos padrões europeus e norte-americanos? Resposta é simples, mas não é muito fácil de fazer. É equilibrar contas públicas, diminuir a necessidade de financiamento da dívida. Então, se o governo brasileiro precisar de menos dinheiro emprestado, pode cobrar menos juros, pode prescindir de tantas aplicações financeiras. Sem isso, gente, não tem solução. Os juros brasileiros vão continuar mais altos do que a média mundial e espero que essa seja uma lição que já tenha sido aprendida, mas não acredito não. Tem muita gente no governo hoje, talvez não na gestão pública, mas no partido do governo, no apoio ao governo, dizendo que os juros têm que cair e o Estado tem que continuar gastando porque é assim que se faz a felicidade geral da nação. Até pode fazer por um período muito pequeno, mas depois acontece o que aconteceu, por exemplo, na Argentina. Uma alegria muito efêmera
para depois ser substituída por uma crise que eu não desejo para ninguém, especialmente para nós brasileiros. O que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e especialmente aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um, até breve, tchau gente!